Nesse vídeo eu vou te mostrar os 3 pilares que toda mãe de menino precisa conhecer e que provavelmente ninguém nunca te ensinou. Fica até o final porque o terceiro pilar é o que muda toda a relação com seu filho. Olá, seja muito bem-vinda. Você está no canal Criando Vencedores. Eu me chamo Thaisa Calegari e aqui nós falamos de maternidade com intencionalidade e com fé. Esse canal foi criado para uma pessoa, a mãe de menino que quer criar com intencionalidade e parar de ficar só no improviso. Vamos lá? A maioria de nós, mães, está exatamente nesse lugar que eu acabei de falar, criando filhos no improviso, né? Deixa a vida me levar, cada fase vai chegando e eu vou vendo o que vai acontecendo e vou me adaptando a cada fase, mas a verdade é que isso cansa. Cansa, gera culpa, gera conflito, gera a sensação, na maioria das vezes, que você podia ter feito melhor. E realmente podia. Não por falta de amor, mas por falta de método e de conhecimento. Olha só a história que chegou para mim aqui e eu vou compartilhar com você. Thaisa, preciso te contar uma coisa que aconteceu comigo e que mães que têm filhos em fase escolar provavelmente já passaram ou irão passar. Meu filho chegou da escola com uma folha de atividade. A tarefa era sobre famílias diferentes. E nessa folha tinha tipos de família que vão contra a minha fé, contra o que eu acredito e contra o que eu ensino em casa. Ele me olhou e perguntou: mamãe, então qualquer família é certa? Eu travei. Não por não saber o que eu acredito, eu sei, mas porque naquele segundo eu precisava responder de um jeito que não destruísse a confiança dele na escola e não fizesse ele se sentir estranho entre os amigos. E ao mesmo tempo que não abrisse mão de nada que Deus colocou no meu coração como verdade. Eu respirei fundo e respondi. Depois desse dia eu entendi. Criar um filho hoje exige preparo. Porque o mundo não vai esperar você estar pronta. E aí, se identificou? Pode acontecer e acontece muitas vezes, né? Inclusive, eu iniciei semana passada um quadro lá no Instagram chamado Conversas Difíceis, onde eu vou destrinchando assuntos que nós precisamos ter com os nossos filhos e muitas vezes não sabemos como abordar ou como defender uma ideia. Então, se você não me segue por lá, esse é o melhor momento para fazer esse convite. Mas calma, porque esse preparo é justamente o que eu quero te mostrar hoje aqui nesse vídeo. Então vamos lá. O método 3 pilares parte de um princípio simples. Então vamos lá. O método 3 pilares parte de uma verdade simples. O seu filho é formado de corpo, alma e espírito. Quando a gente entende como esse filho funciona nos 3 níveis, a gente para de apagar incêndio e começa a construir. O corpo do seu filho fala e tem necessidades específicas. E a maioria das mães, muitas vezes, está lendo essa mensagem de forma errada. Quando o menino está agitado, desobediente, explosivo, o nosso primeiro ímpeto é tentar controlar aquele comportamento. Conversa, ameaça, castigo. Mas pode ser que muitas vezes o que está acontecendo é que o corpo dele está cheio de energia sem saída. Meninos precisam de mais descarga física. Não é birra nem falta de educação, é fisiologia. Provavelmente você já passou por isso em algum momento. Tava um caos dentro de casa e você resolveu sair, fazer alguma coisa, ir no parque e de repente ficou tudo bem. Quer um exemplo prático? Da próxima vez que você for sentar com ele para fazer atividade, deixa ele passar uns 15 minutos extravasando a energia dele antes. Pulando, correndo, suando. A diferença no comportamento vai ser nítida. É claro que isso daqui não resolve tudo, mas é só para você entender que muitas vezes não é problema no caráter, é físico. É o corpo pedindo atenção. Pilar 2, a alma. A alma aqui é o que está dentro. É a sede do nosso eu e também das nossas emoções, caráter, identidade. A gente tem que tomar muito cuidado para não tentar criar um menino forte reprimindo os sentimentos dele, né? Ah, se é forte, então o homem não chora, então tem que engolir esse choro. O que pode acontecer se a gente fizer isso é a criança associar que sentir é sinônimo de fraqueza. Mas o que vai acontecer é que o sentimento ele não desaparece. A criança só aprende a esconder. Então não vá por esse caminho. Porém, nós também não queremos ir para o oposto, né? Uma mãe que não coloca limites, uma mãe que não exige nada do seu filho, vai criar sim
um homem fraco. Inclusive, criar caráter é criar uma pessoa que se conhece, que sabe o que sente e, além disso, que tem ferramentas para agir com integridade, independente do que está sentindo. Isso é treinamento. Uma dica prática que eu quero deixar aqui para trabalhar a sua conexão com o segundo pilar do seu filho, que é a alma, é na próxima vez que ele errar, antes da bronca, antes da repreensão, pergunte: filho, o que você estava sentindo quando você fez isso? Esse exercício não é para ele aprender a se justificar, mas para ele aprender a se conhecer e também para te ajudar a conhecê-lo. Muitas vezes, quando você entende a intenção que estava por trás da ação, você vai conseguir direcioná-lo de uma maneira melhor do que apenas repreendendo a ação. Esse é o início da disciplina interna. E o terceiro pilar, o espírito. Esse é o pilar que o mundo vai tentar arrancar do seu filho todos os dias. Não é só na escola, é nas redes sociais, nas músicas, nos amigos. O mundo oferece uma identidade sem Deus. E vai chegar o momento que eles, os nossos filhos, vão ter que fazer essa escolha por conta própria. A grande questão é se nós deixamos ele bem preparado para fazer essa escolha. Lembra daquela frase? Filho de peixe, peixinho é. Filho de crente, crente não é. Não é automático. Não é por obrigação, não é por imposição, não é pelo ritual de ir na igreja todos os domingos. Para a fé nascer, primeiro precisa haver sementes plantadas antes de haver raízes. E a semente não se planta sozinho. Não é o seu filho tentando por conta própria que ele vai alcançar. Pode ter a misericórdia de Deus, graças a Deus pode, em vários momentos e sentidos da vida. Mas é importante que você saiba que esse é o nosso papel, fazer o plantio da fé no coração dos nossos filhos. Lembra o que diz a palavra em Deuteronômio 6? Essas palavras que hoje te ordeno, você repetirá ao seu filho. Quando? Andando pelo caminho, assentando, levantando, em todo o tempo. A semente da palavra de Deus, da vida com Cristo, vai estar sendo plantada no coração dos nossos filhos. E isso precisa ser feito de maneira intencional. A fé viva, ela nasce de relacionamento. E no caso do seu filho, é relacionamento com você primeiro. E na sequência, com Deus. Então, a partir de hoje, não importa a idade que ele tem, se você está sentindo ele se esfriando, se ele está sendo atacado pelas ideologias do mundo, ou até mesmo se está tudo bem, em vez de só mandar ele ir orar, ore com ele. Em vez de mandar ele ir ler a Bíblia, faça devocional com ele. Em vez de só dizer, Deus gosta disso, Deus gosta daquilo, quem é Deus? Mostre pela sua vida para ele quem é Deus através das suas ações e, inclusive, principalmente do seu maternar. Você já deve ter me ouvido falar antes, se não é o seu primeiro vídeo. O maior modelo de ensino é o exemplo. Quando você entende como seu filho funciona no corpo, alma e espírito, você para de reagir e começa a responder. Para de apagar incêndio e começa a construir. E lembra que intencional, essa palavra que a gente repete tanto atualmente, não significa perfeição, significa direção. Você sabe por que está fazendo o que está fazendo, embora muitas vezes não saia ali como você planejou. Deixa eu te contar o que aconteceu com a Chay, uma das mães que percorreu comigo esse caminho. Quando ela chegou aqui, ela descreveu a sua maternidade para mim em uma palavra: frustração. Obviamente não é falta de amor pelo filho, mas a relação chegou em um nível de conflito constante. Depois que ela começou a trabalhar os 3 pilares, a primeira coisa que mudou não foi o comportamento do seu filho, mas sim o dela. A forma como ela entendia as reações dele. E quando a mãe muda a leitura do seu filho, a relação muda junto. Se esse vídeo fez sentido para você, o próximo passo está muito simples. Eu criei um devocional completo para você fazer junto com seu filho em 15 minutos por dia. Ele se chama A Jornada do Herói. Ele é a porta de entrada mais prática que você pode ter do método dos 3 pilares. São 6 devocionais, mais de 40 aplicações práticas, referências bíblicas e aulas sobre devocional que eu gravei para você.
tudo para transformar esses 15 minutos diários em um momento que vai marcar a vida do seu filho para sempre. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Já aproveita e se inscreve no canal, porque toda semana tem conteúdo novo para mãe de menino que quer criar com fé, propósito e caráter. Um beijo e eu te vejo no próximo vídeo, juntas criando vencedores.